JP na área, mais uma aula de Química. E dando continuidade ao bloco de funções oxigenadas. Mais uma função. Sexta função oxigenada na tela para vocês. Vamos estudar sobre os éteres. Éteres lembra a parte de anestesia, produtos anestésicos, que apresentam grupo funcional, o átomo de oxigênio ligado a dois radicais, o radical 1 e o radical 2, e o oxigênio no meio, beleza? Então isso é o que vai identificar a função éter. A função éter. Olha aqui a função éter, tá? O átomo de oxigênio, ele aparece heteroátomo, ele é um heteroátomo no meio dos átomos de carbono. É uma cadeia heterogênea, tudo bem? Olha ele no meio de dois átomos de carbono. Então ele vai aparecer sempre assim, intercalado entre átomos de carbono. Qual que é o sufixo? Ox. Então, mais uma função que vai ser armazenada no seu Winchester, no seu disco rígido, que é o nosso cérebro. Então, guarda essa informação. Nome de função, grupo funcional, o sufixo, radicais e prefixo. Já falei para vocês. Façam em cartolina, façam em papel sulfite, colhem na porta do quarto, na porta do armário, do guarda-roupa, nas paredes, porque respira, você come, você bebe, olhando a química ao seu redor. Uma maneira prática de você fixar determinados conceitos. A tabela de radicais, a tabela de grupos funcionais e a parte dos prefixos. Sempre falo em todas as aulas minhas para vocês. Para poder estudar química orgânica, a base é essa. Tabela de radicais, identificar grupos funcionais, escrever nomenclatura a partir da estrutura, e da estrutura escrever os nomes, e identificar as características relacionadas, tanto físicas quanto químicas, as propriedades orgânicas. Depois eu venho numa outra aula específica falando de propriedades específicas de cada composto desse. E o sufixo ox. O oxi, ele sempre vai estar do lado, vai ser atribuído ao lado menor da cadeia. Lado menor da cadeia. Tá? O oxi, o sufixo oxi, vamos atribuir ao menor lado da cadeia quando o oxigênio faz a divisão. Tudo bem? Neste caso aqui não tem maior e nem menor, tudo é igual. Então se eu considerar um lado desse, eu vou ter o prefixo met. O final vai ser o que? Ox. Olha o que é que você escreveu. Metox. E o outro lado, você vai ter que terminar com hidrocarboneto. E o hidrocarboneto tem a letrinha O. Tá? Então tem a letrinha O. Então neste caso aqui, um átomo de carbono do lado da direita, se tratando de hidrocarboneto, fica metano. Correto? Então, quando apagar aqui para organizar melhor, não ficar tão sobrescrito. Então, aqui você tem o oxi para lado menor da cadeia. Isso quem divide é o átomo de oxigênio, que faz parte do grupo éter, beleza? Ele é o divisor. Então, para um lado, eu tenho radical. Para o outro lado, eu tenho outro radical. O lado menor, eu vou colocar ao final, ox. E o lado maior, nós vamos colocar hidrocarboneto. Nós vamos escrever o hidrocarboneto. E esse hidrocarboneto nós acabamos de colocar aqui, ó, com a letrinha O no final. Fechou? Hidrocarboneto. Então virou metano. Então esse aqui é o nome que a gente escreve oficial.
para os éteres. Outra nomenclatura pode ser assim, ó. Quando você pegar a sua canetinha e escrever o éter, igual álcool, álcool etílico, álcool metílico, álcool isopropílico, você vai dizer éter metílico, éter isopropílico, segue a nomenclatura também com base no dos álcoois, tudo bem? Então você tem lá éter, metil, metil, então são dois iguais. Olha aí como é que você tem éter dimetílico. Por quê? Di são dois radicais iguais. Qual o nome de cada radical? Metil. Olha onde eles estão aqui, ó. Cada radical desse tem o nome de metil, certo? E aí quando você faz a união desses radicais, olha o prefixo que você utiliza para uni-los. Dimetílico ou dimetil. Aí quando você escreve éter, você termina com ílico no final. Igual os álcoois, tá lembrados? Então, por comparações aos álcoois, você faz também para os éteres. E aqui você tem uma nomenclatura usual, que ela não é oficial, porém aceita dentro da química, tudo bem? Porque às vezes nós não temos como escrever uma nomenclatura oficial para o composto, que ele é muito complexo. Aí o que é que vai aparecer? O nome do produto. Aí aparece dessa forma, benzaldeído, acetofenona, aparece ácido sulfúrico, éter dimetílico, entre outras, né? Quando você entra para o lado das drogas, de um modo geral, dos perfumes, dos corantes, é uma estrutura complexa. Imagina o nome oficial, fica difícil. Então, dá-se o nome do produto, né, de uma maneira mais usual, ou não oficial, tá? Em outras palavras. Vejamos mais exemplos sobre os éteres. Não esqueça, então, que quando você vai escrever a nomenclatura, o lado menor precisa ser colocado o sufixo ox. Neste caso, você vai analisar que é o lado menor, esse é o lado menor. Então esse lado menor vai receber quem? O ox. Esse outro é o lado maior. Se é o lado maior, você vai ter o hidrocarboneto. Você vai ter o hidrocarboneto. Quanto? 8. E aí você vai ter isso. Um átomo de carbono, no lado menor, mete. Qual é o final? Ox. Certo? Lado menor, metóx. E o lado maior? Escreve o hidrocarboneto. Regrinha. Eu sei que é muitas coisas, gente, mas quando você começar a treinar, igual eu estou fazendo aqui, vários treinos com vocês, vai facilitar para vocês. Vai ajudar bastante. Então aqui, ó, 2 carbono, prefixo de 2, como ele está pedindo para escrever hidrocarboneto, olha o nome que fica. Etano. Metóx, etano. Lado maior, você escreve o nome do hidrocarboneto. Para o lado menor, você escreve o radical seguido do final, ox. Nome oficial. Posso escrever também, iniciando com a palavra da função, éter. Nome do radical, lado menor, metil. Sempre parte do primeiro lado menor, né? E o lado maior, etílico. Correto? Olha aí o que é que você tem para a segunda nomenclatura. Éter. Lá, pessoal, continuando aqui nos exemplos sobre os éteres, vou apresentar alguns exemplos nos compostos aromáticos. Veja só esse exemplo.
A função presente aqui identificada é o éter, porque ele está entre átomos de carbono. Lembrando que nesse vértice aqui, ó, pessoal, do benzeno tem um outro carbono. E aqui eu tenho a ligação com o átomo de oxigênio, que ele é um heteroátomo, porque ele está entre átomos de carbono. E o que caracteriza a função éter é o oxigênio entre átomos de carbono. Apenas um átomo de oxigênio, ok? Até agora as funções apresentadas apenas com um átomo de oxigênio. Vamos lá. O lado menor, olha só, o oxigênio é o divisor. Então o lado menor carrega o óxido. Lado menor porque tem um carbono para a direita. E do lado de cá eu tenho o benzeno que tem 6 carbonos. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o tanto de carbono. Então esse lado é maior. Então o lado maior nós vamos escrever o nome do hidrocarboneto correspondente. E o lado menor nós vamos escrever o radical seguido do óxido. Veja só. O nome oficial aqui, ó. Um átomo de carbono lá à sua direita. Um átomo de carbono à sua direita. Met. O que é que nós vamos acrescentar para o lado menor? O sufixo. Ox. Então nós vamos ter metóx. E o lado maior, nós vamos escrever o nome do hidrocarboneto. Quem é o hidrocarboneto presente ali? Benzeno. Olha ele aqui. É o benzeno. Tá bom? Correto? Mais uma vez. O lado menor recebe o final ox. Metox. O lado maior, você escreve o nome do hidrocarboneto correspondente. Quem é o hidrocarboneto? Benzeno. Então, fechou aí a parte do hidrocarboneto. A outra nomenclatura usual. Escrevo éter no início. Éter. Nome do radical do lado menor. Metil. Nome do radical do lado maior. Cuidado aqui, hein? Não é mais hidrocarboneto. Quando eu escrevo éter ou álcool, o nome dos dois radicais tem que serem apresentados. O lado maior, eu coloco ílico no final. E o lado menor, eu escrevo o nome do radical normal. Como vocês estão vendo aqui, ó, metil é o lado menor. E o lado maior, mais complexo, eu escrevo com ílico no final. Qual o nome desse radical, pessoal? Fenil. Olha aqui na frente para você ver, ó. Aqui é benzeno, tratando de hidrocarboneto. Significa que saiu um hidrogênio daqui, ó. Tinha um hidrogênio aqui. Tinha não, tem um hidrogênio ali. Agora ele já não está mais, significa que ele saiu. Então tornou um radical de nome, ó, fenil. Olha como é que muda rápido, brusco, de benzeno para fenil. Certo? Então você tem essa nomenclatura aí nos aromáticos. É importante sempre frisar a parte dos radicais. Radicais aqui, toluil, benzil, fenil, é importante. CH2, vamos fazer isso aqui. Olha essa estrutura aí no quadro. Pensa aí uns 2 minutinhos para escrever o nome. Complicou, né? Não? Vamos lá. Aqui está o grupo do éter. Agora vamos pensar um pouco a mais. Lado menor está aqui. Lado maior está para cá.
E aí? Lado maior. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Então aqui você tem, ó, a cadeia maior contendo 5 átomos de carbono. Correto? Então lado menor, metóxido. Etóxido. É o lado menor aqui, ó. Só que aqui eu tenho uma cadeia maior, que é do hidrocarboneto. E por onde você vai numerar agora essa cadeia principal? Pelo lado mais próximo do grupo do éter, né? Pelo lado mais próximo do grupo do éter. E qual que é esse grupo? Onde está o oxigênio. Você vai numerar pela essa esquerda ou por esta direita? Vamos por parte. Não entendi ainda, pessoal. Lado menor. Tá aqui. Isso aqui é o lado menor. O lado menor recebe o sufixo ox. Fechou? O lado maior, faz questão de escrever. O lado maior, você escreve o nome do hidrocarboneto correspondente. Tudo bem? Então vamos nessa. Carbono número 1. Porque o grupo do éter está mais próximo dessa extremidade do que da outra. Então carbono número 2. Carbono 3. Carbono 4. E aqui eu tenho o carbono 5. Fechado? Carbono 5. Tranquilo. Para finalizar com esse éter aqui. Vejam só. No segundo carbono, eu tenho esse grupo para a esquerda. Qual é o nome desse grupo aqui à esquerda, pessoal? Etóxido. Ó. Etóxido. O que é que eu disse? O lado menor recebe o final ox. O lado menor é esse aqui. Então, olha o lado menor com o nome. Etóxido. Tá certo? Etóxido. Aonde que está esse etóxido? Na cadeia principal. Na cadeia principal. Aonde está esse etóxido? Está no segundo carbono. Olha ele aqui no segundo carbono. Beleza? Seguindo viagem. No segundo carbono, lá para cima, também, você viu que tem um radical aqui, ó, pessoal? Esse radical que está lá, olha o nome da figura. Etil. Então você vai colocar aqui no segundo carbono, lá na parte superior, tem outro radical de nome etil. No mesmo carbono de número 2. Certo? Vamos por parte. Vamos por parte. No segundo carbono, para a esquerda, tem um grupo chamado etóxido. No segundo carbono, na parte de cima, tem um radical chamado etil. E quantos carbonos na cadeia principal? 5. Qual é o prefixo que indica 5? Pente. Ligações simples. Como é hidrocarboneto, termina com a letra O. Certinho? Fechado? Um abraço para vocês. A gente retorna na próxima aula, tratando de funções oxigenadas que apresentarão 2 átomos de oxigênio. Abraços químicos do professor JP e até a próxima.